Torá, do hebraico, significa instrução de mãe, mandamento, lei, preceitos. Tudo aquilo que vem da vontade de Deus aos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, libertados por Deus do Egito, postos numa terra, levados a esta terra que corre leite e mel. O Pentateuco, ele, em sua investigação, pode-se dizer, pode ser comparado a um documento compósito, a uma obra compósita cuja a autoria é então atribuída ao profeta Moisés. Mas nós sabemos que não foi Moisés o autor de todo o Pentateuco, até porque Moisés não seria capaz de narrar a sua própria morte no fim do livro do Deuteronômio. A hipótese documentária, constituída um estudo avançado do século XIX, sobretudo com um exegeta chamado Julius Wellhausen, em 1885, constituiu um grande avanço nos estudos sobre a Torá, sobre o Pentateuco. O que esta hipótese documentária nos diz? Que as diferenças de estilo e conteúdo das várias histórias podem ser observadas dentro do que nós chamamos de Pentateuco. O Pentateuco, que correspondem aos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esta hipótese, ela nos leva a pensar que dentro do Pentateuco nós podemos encontrar várias tradições. Tradições cujo nome de Deus dá a elas um sentido, dá a elas um status, um estado. Ou seja, quando Deus é chamado de Senhor ou Adonai, com um tetragrama divino YHWH, também traduzido como Yahvé ou Javé, de forma portuguesada ou abrasileirada. Esta tradição seria uma primeira tradição, uma primeira teologia bastante antiga, chamada também de fonte javista ou de tradição javista. Esta tradição está datada no século X antes de Cristo, e os relatos mais comuns a esta tradição são os relatos atribuídos ao Pentateuco, que falam de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e também a Torre de Babel. Nesta tradição, o nome de Deus é então escrito com este tetragrama, com estas 4 letras, que correspondem ao termo que nós podemos traduzir por Senhor, ou também o termo respeitoso Adonai. Esta é uma opção sugerida e respeitada entre os judeus. Quais são os aspectos fundamentais desta tradição javista? Há aspectos psicológicos, dramáticos, caóticos, com pouca moralidade. Os personagens desta tradição, que estão dentro das narrativas compósitas desta tradição, eles são pouco morais. Apresentam a realidade tal qual ela é. Do ponto de vista estilístico, é um tanto quanto folclórica e antropomorfizada. Deus assume as tendências e as idiosincrasias humanas, aquilo que é próprio do ser humano.
os ciúmes, o ódio, o desafeto, a ira, o arrependimento. Em alguns textos da Torá ou do Pentateuco, é possível ver que Deus sente-se enciumado ou que se arrepende de ter criado o ser humano. Esta tradição está ligada originalmente ao Reino do Sul, ou seja, cuja capital era Jerusalém. Os relatos falam também das realidades do Sul, das tribos do Sul. A tradição gira em torno da realeza de Davi e do Templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém e com o termo Sião. Também lembra Judá, cujo nome é um dos nomes para o Reino do Sul. Outra fonte que se destaca e é possível ser encontrada no Pentateuco é a fonte ou a tradição chamada de Eloísta, cujo nome de Deus é Elohim. Em Êxodo 3 é possível encontrar este nome atribuído a Deus, quando do encontro entre Deus e Moisés na sarça ardente, Deus vai dizer a Moisés: sou aquele que sou. Eu sou, disse a Moisés lá no Monte Horebe. Nesta tradição, nós podemos encontrar um Deus e uma tradição mais moralizada. Um Deus cuja tendência é bastante moralista. Mostra também a importância da justiça social e põe em relevo a experiência no deserto vivida pelo povo. O deserto é entendido como um lugar de purificação espiritual no qual o povo de Deus passará para chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Esta tradição também está atribuída à tribo de Efraim, ou dos Efraimitas, situado no Reino do Norte. Esta tribo está situada no Reino do Norte. E esta tradição está ligada ao século IX a.C., século IX ao VIII a.C., sobretudo ali por volta do ano 850 a.C. A tradição eloísta não põe em contraste Deus e o ser humano. Deus e os homens, eles são moralmente mais corretos nesta tradição que nós chamamos de eloísta, bem diferente da tradição javista, em que o ser humano é menos correto do que Deus. Deus é correto, porém o ser humano não acompanha a mesma tendência de Deus. Na tradição eloísta, Deus envia anjos e mensageiros, ele mesmo fica assentado em seu trono. Destaca-se uma teologia chamada de temor de Deus, o temor santo e reverente a Deus. Não há nesta tradição chamada de eloísta uma possível formação completa de narrações, há quebras e documentos que nós chamamos de remendados, ou remendos de relatos. Alguns concordam que pode ser uma bricolagem de relatos provenientes da região norte, acrescentado à fonte javista anterior a esta fonte ou a esta tradição, depois da queda do Reino do Norte em 722, a queda da Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Duas histórias em Gênesis. Uma em Gênesis 12, de 10 a 20, retrata bem claramente a tradição javista.
e em Gênesis 20, de 1 a 18, retrata bem a tradição eloísta. Trata-se, se você for ler estes relatos, de Sara e Abraão, ou Sarai e Abraão, que vão até o faraó ou até Abimeleque, e lá eles são beneficiados pela bondade ou pelos interesses tanto do faraó como também o interesse de Abimeleque. No entanto, o relato javista em Gênesis 12, de 10 a 20, mostra um Abraão que mente descaradamente e utiliza sua esposa para ganhar benefícios. Em Gênesis 20, de 1 a 18, Abraão parece mentir, na verdade ele mente, mas sua mentira é descoberta e então Abraão se coloca como alguém um pouco mais moral do que no primeiro relato, ou seja, estes relatos são repetidos dentro do próprio livro de Gênesis, retratando duas tradições que deram sentido a estas narrativas. Tanto a tradição que é de cor javista ou de formato e de modo javista de se relacionar com Deus, como também de uma cor ou de um formato eloísta, uma forma teológica de se relacionar com Deus e com tudo aquilo que está relativo a Deus. Estas duas tradições não são as únicas dentro do Pentateuco. Nós encontraremos duas outras tradições, uma chamada de sacerdotal e a outra de deuteronomista dentro do Pentateuco. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouco mais sobre estas duas tradições. Shalom.